João, no capítulo 14, a partir do verso 6. Você sabe que Jesus teve muitas declarações contundentes, várias, não é? Por exemplo, quem não é por nós é contra nós, quem comigo não ajunta espalha. Ele falou para uma pessoa pega em um pecado, ele disse assim: olha, eu também não te condeno, mas você deve ir e não deve pecar mais. Você deve mudar de comportamento e mudar de vida. Jesus teve muitas, diversas expressões e palavras e frases que ele disse que são muito contundentes. Dentre estas, eu trouxe a nós hoje uma dessas frases ditas por Jesus, que em uma leitura superficial, nós acabamos não percebendo o grau de intensidade, de profundidade que existe nisso que Jesus disse. Tendo dito ele muitas coisas e nada do que foi dito foi sem propósito, nós queremos extrair desse texto aqui, dessa pequena frase que ele disse, o significado. Nós queremos extrair aqui o que de fato Jesus estava querendo dizer quando o disse. O que há na base do texto que nós vamos ler. O que ele de fato estava querendo dizer quando afirmou isso que vamos ler agora. Está em João capítulo 14, a partir do verso 6. Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vou repetir a leitura. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus estava querendo dizer, ou o que de fato ele estava querendo, a que ele se referia quando ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida? Passa para nós aí, Marcos. Eu não vou usar o passador, tá? Você sabe que o mundo hoje, ele nos apresenta diversos caminhos a seguir, mas eu acho que na palavra de Deus é muito evidente, é muito claro que Jesus propõe não vários caminhos, mas apenas o caminho. Ele não é as múltiplas e variadas formas, ou ele não é, quem sabe, as múltiplas e variadas portas para que alcancemos de fato aquilo que nós almejamos, que é a salvação da nossa alma, a nossa redenção eterna. Jesus não se apresenta, Alexandre, como sendo as diversas opções para esse mundo que jaz no maligno. Não, muito pelo contrário, ele se apresenta como sendo a única porta. Ele se apresenta como sendo a única possibilidade. Ele se apresenta como sendo o único portador daquilo que pode fazer com que os homens alcancem aquilo que tanto esperam. Então eu imagino, pressuponho, que Jesus tenha dito que é o caminho para se contrapor a todos os demais caminhos que se apresentam como sendo uma possibilidade real, como sendo de fato um ambiente possível para que alcancemos, quem sabe, essa tão esperada vida com abundância que alguns querem. Jesus então não apresenta diversas formas. Jesus ele não apresenta variadas opções. Ele se apresenta como sendo a porta das ovelhas. Ele se apresenta como sendo o único caminho. Ele se apresenta como sendo o único pastor. Ele se apresenta como sendo o único mediador. Isso é muito claro na palavra de Deus. Jesus então se apresenta como sendo o caminho, porque ele de fato quer vencer o falso ensino e a falsa religião que tenta se apresentar como uma possibilidade para que alcancemos a salvação da nossa vida e da nossa alma. Você sabe que nos tempos de Jesus, os religiosos de sua época também tentavam apresentar um caminho diferente daquele que ele, na terra, começou a propor. A religião da época de Jesus estava também tentando apresentar uma alternativa àquilo que fosse o que estava sendo apresentado pela pessoa de Jesus Cristo. Jonathan. Então você veja, nos tempos de Jesus, a religião também estava tentando apresentar um outro caminho, assim como hoje. Hoje você anda pelas ruas do bairro, você anda por aí e você vê várias placas denominacionais.
Você vê muitos pregadores, você assiste muitos pastores, você clica o controle remoto da televisão depois das 9, 10 da noite, você vai ter ali um cardápio extenso do pregador do chapéu, não é? Do missionário Soares, do Edir Macedo, e etc, etc, etc. Você tem vários se apresentando como sendo uma porta que pode te conduzir por um caminho bom. Mas você sabe que, assim como na época de Jesus e assim como hoje, estão tentando propor caminhos que não sejam o caminho genuíno proposto por Jesus para as nossas vidas. A diferença, porém, é que nos dias de Jesus, a religião da época queria endurecer a norma. O propósito da religião existente nos dias de Jesus é que você não podia isso, não podia aquilo, não podia aquilo outro. E você sabe que no que se refere, por exemplo, à questão da guarda do sábado, se você cuspisse no chão, você estaria regando o solo naquele dia. Isso era considerado pecado. Você tinha uma quantidade de passos que você poderia dar, e se você ultrapassasse essa quantia de passos dados durante o dia, aí então você estaria pecando, porque você estaria transgredindo esse mandamento que fala que você deve repousar. Então você perceba, na época de Jesus, o caminho que se pretendia propor era um caminho rígido, era um caminho enérgico, era um caminho, digamos, um tanto, me fugiu a palavra, mas você entendeu o que eu quero dizer. Hoje, porém, a ideia da religião é outra. A ideia dos religiosos, a ideia da igreja cristã no mundo hoje é fazer exatamente o caminho oposto do que era feito nos dias de Jesus. Hoje está se tentando dizer que, quem sabe, aquilo que considerávamos pecado não é mais. Hoje você não tem mais um conceito fundamental daquilo que seja verdade ou mentira, daquilo que seja absoluto ou não seja absoluto. Então hoje, questões milenares, fundamentais da palavra de Deus, já começamos a encará-las como: será que é isso mesmo que a Bíblia quer dizer? Será que é exatamente assim que Deus se apresenta a nós? E aí eu pensei desses falsos mestres, desse falso caminho, desses falsos ensinadores, pelo menos 4 que têm pregado heresias, e muitos de nós, pasmem isso, muitos de nós temos caído em tais engodos. Você viu ali um barbudinho ali, ó, bem lá, o Caio Fábio. Dá para desligar essa música para nós? Dá para desligar essa aqui? Essa aqui, dá para desligar? Lá você está vendo o Caio Fábio. Quem foi o Caio Fábio? Este. O Caio Fábio é um ex-pastor presbiteriano. Um dia ele abandonou a esposa porque ele adulterou com a secretária. Ele deixou o ministério pastoral presbiteriano e abriu a sua própria igreja, o Caminho da Graça. Hoje ele está na internet pregando uma porção de heresias. E pasmem, há muitos adventistas que o seguem, e eu me arrisco a dizer que tem muitos que já começam a assimilar um pouco da mensagem que ele traz. Uma das grandes heresias que ele prega, e isso ele disse essa semana ainda, é que, quem sabe, o dilúvio, os únicos salvos não teriam sido Noé e sua família. Ele diz, não é, que também existiam outras civilizações à época, e quem sabe o dilúvio não seja um fenômeno universal, como cremos, mas sim um fenômeno apenas regional. Aí então Deus salva Noé e sua família, e a Bíblia só refere que eles são salvos para que a cultura que Deus pretende estabelecer se perpetue. Então ele diz que, assim como Noé e sua família se salvaram, outras pessoas de outros povos, em outros lugares do mundo, também, quem sabe, poderiam ter sido salvos, subindo para o morro, sei lá, alguma coisa desse sentido. Ele também diz que nós não podemos condenar homossexuais ao inferno, dizendo que isso é um pecado, porque Jesus nunca falou sobre homossexualidade. Então, se Jesus nunca falou sobre homossexualidade, como nós podemos dizer que homossexuais não terão acesso à salvação, sendo que o próprio Jesus nunca falou sobre o tema? Ele diz que não há pecado na prática homossexual. Mas nós temos, todos esses que estão aqui, comungam
em algum grau com essas pautas. Então, tudo que um diz, o outro referenda de alguma forma, para mais ou para menos. Mas há uma concordância entre os quatro. O segundo, logo após o Caio Fábio, é o pastor Ricardo Gondim. O pastor Ricardo Gondim é um ex-pastor da Igreja Assembleia de Deus, não é? Foi um grande pregador entre, se não me engano, na década de 80, início dos anos 90, mas um dia, rachando com a Igreja Assembleia de Deus, ele se torna pastor sênior da Igreja Betesda. E a Igreja Betesda é também uma igreja afirmativa da causa LGBT. Então, a Igreja Betesda diz que, de fato, nós não podemos, assim como Caio Fábio diz, não podemos condenar homossexuais ao inferno, nem dizer que isso é um pecado, porque a Bíblia assim não apresenta, segundo o que ele diz. O Ricardo Gondim também diz que a Bíblia é mais alegórica do que literal. Ele diz que essa história de Deus abrir o mar vermelho, essa história de alguém andar por cima da água, ele chega a dizer que Jesus nunca andou por cima da água. Diz que isto apenas é uma linguagem simbólica para tentar dizer que assim como Jesus venceu as tempestades da vida, nós também podemos vencê-las. E o Ricardo Gondim, para passar essa parte dele aqui, ele diz que Jesus voltará sim. Graças a Deus que ele diz isso. Mas ele diz que Jesus não voltará dentro da história. Ele diz que Jesus, ainda que volte, voltará fora da história. O que seja isso, vou explicar para você. Jesus volta, mas volta fora da história. O que significa dizer isso? A volta de Jesus é aquela porta lá branca. E nós aqui somos a Igreja de Deus que acreditamos na volta de Jesus. E lá está a volta de Jesus, que é um horizonte utópico. É um horizonte utópico, ele diz isso. Com essas palavras. Eu não estou dizendo o que eu acho. Eu assisti o sermão dele onde ele diz. É textual. Então lá está a volta de Jesus e aqui está a igreja. À medida em que a igreja vai se tornando mais amável, mais inclusiva, mais bondosa, vai praticando mais obras sociais, à medida em que a igreja vai se tornando isso que Deus espera que a igreja se torne, ela está caminhando em direção à volta de Jesus. Mas à medida em que a igreja vai se tornando o que Deus espera que ela se torne, e vai caminhando em direção à volta de Jesus, a volta de Jesus fica mais distante, como se essa porta se transportasse para lá de lá. E aí a igreja vai se tornando mais acolhedora, mais inclusiva. E no dia em que a igreja se tornar aquilo que Deus espera que ela se torne e atinja a perfeição, Jesus voltou. Não de forma física, não de forma literal, mas sim, Jesus voltou porque fez com que a igreja seja aquilo que ele espera que ela se torne. Mas ele não vai fazer uma intervenção concreta na história. Você entende isso? Entende o que ele está querendo dizer? Sim ou não? Sim. Isso é o que defende o pastor Ricardo Gondim. Mas agora também nós temos ali o Ed Renekiewicz. O Ed Renekiewicz é o terceiro. E a nota tônica daquilo que defende o Ed Renekiewicz é que a Bíblia deve ser atualizada. Ele diz que a Bíblia caiu em obsolescência. Ele diz que a Bíblia é um livro que fede a naftalina. Sabe como é? Ele diz que a Bíblia é um livro que caiu já... não serve mais para as demandas que a sociedade atual apresenta. Ele chega a dizer que muitos dos conceitos que a Bíblia apresenta, podem, se nós os absorvermos de forma fundamentalista, como ele diz, Alexandre, que nós caímos no risco de ter um comportamento moral excludente se nós seguirmos literalmente o que a Bíblia diz. O que ele está querendo dizer? Ora, tem uma mensagem que eu levo às igrejas onde eu defendo a heterossexualidade. Na visão do Ed Renekiewicz, eu não posso defender a heterossexualidade e eu não posso defender o casamento monogâmico heterossexual, porque isso me faz ter um comportamento moral excludente. Ou seja, eu estou excluindo aqueles que não são como eu, aqueles que não pensam como eu, e segundo ele, a Bíblia não pode ser apresentada desta forma. Agora, pasmem vocês. Nós temos um ex-presbiteriano, nós temos um ex-assembleano, nós temos o Ed Renekiewicz, que é da Igreja Batista da Água Branca, e agora nós temos um barbudinho aqui no canto. Esse é o pastor Edson Nunes, pastor da Igreja Adventista Nova Semente. Ele comunga de muitas das ideias
destes senhores que eu apresentei a vocês. E aí, uma das teses do pastor adventista da Nova Semente, Edson Nunes, é que quem sabe Deus não teria feito todas as coisas a partir da sua palavra direta, ou seja, Deus não existia essa Bíblia sobre o culto. Aí Deus, ele fala, haja uma Bíblia, e a Bíblia aparece. Nós cremos que Deus falou e tudo se fez. Na visão do Edson Nunes, o que acontece? Deus teria feito as coisas e tudo que há e o universo de uma outra forma. Isso é a tese de colação de grau dele. Se formou defendendo essa tese. Não sei como foi aprovado, mas foi. Ele diz que, por exemplo, a terra já existia, e Deus fala à terra, Deus fala ao mar, Deus fala ao firmamento, e estes passam a dar vida a tudo que há. O que ele está defendendo é uma forma de evolucionismo teísta, onde você não diz que Deus não existe, mas você também considera alguma forma de evolução. Ele foi desligado da Igreja Adventista do Sétimo Dia Nova Semente por defender tais teses e comungar com estes outros, e agora ele abriu uma igreja em São Paulo chamada Comunidade. Ex-pastor adventista, o Edson Nunes. Você percebeu que os homens estão tentando, mesmo a partir desse livro, desconstruir o que genuinamente esse livro diz? Você sabe que eu conhecia Jesus aqui nessa igreja quando eu tinha 11 anos de idade, não pode dizer que eu não tinha 12. Eu não me arrependi e eu continuo acreditando que Jesus voltará física e literalmente. Eu continuo acreditando que Deus fez homem e mulher, e todos nós que estamos aqui só estamos aqui por causa do fruto de uma relação heterossexual e não homossexual. Eu continuo acreditando desta maneira. Eu continuo acreditando que o sábado é o dia de Deus que deve ser observado, porque no mandamento que nós temos, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Eu continuo acreditando que tudo aquilo que a Bíblia aqui diz que eu não devo fazer, eu de fato não devo fazer. E eu não devo ficar buscando subterfúgios e discursos dos mais variados possíveis para tentar adequar a minha vontade, o meu desejo, o meu padrão de conduta à palavra de Deus. Mas sim, exatamente ao contrário. Eu abro este livro, eu me encontro com Jesus dizendo, eu sou o caminho, e é estreito, e a porta não é larga, e nem sempre é fácil, mas eu continuo acreditando neste livro. Porque Jesus disse que é o caminho, mas então eu acredito nesse caminho e procuro seguir nele. Número 2, passa para nós. Você perceba que Jesus disse que ele é a verdade, sim ou não? Você leu, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas vamos agora para a verdade. Você sabe que eu tenho algumas perguntas para te fazer. Quem é o pai da mentira? Você sabe. Quem é o pai dos hipócritas? Quem seria o pai dos espertos? Quem seria o pai dos enganadores? Quem seria o pai dos dissimulados? Quem seria o pai dos corruptos? A lista é extensa. Quem seria o pai dos traidores? Quem é o pai dos ladrões? Quem é o pai dos assassinos? O pai dos fofoqueiros quem é? Eu acho que não é sem razão que Jesus se apresenta como sendo a verdade. E você sabe que, agora abrindo meu coração a vocês, o nosso ambiente, o ambiente, digamos, cristão, para assim dizer, né? De repente o termo até fosse outro. O ambiente igrejeiro da cristandade, de forma geral, é um prato cheio para a hipocrisia. O ambiente igrejeiro, de forma geral, é um ambiente próprio para, quem sabe, uma vida que não reflita de fato aquela vida que os somos, quando nós não estamos de fato desfrutando de tal ambiente. Quer ver? Quem vai desconfiar do pregador que nasceu nessa igreja? Ninguém. Quem vai desconfiar do cantor que cantou tão linda música? Ninguém. Quem vai desconfiar da liderança desta casa? Claro que não, são homens de Deus, idólatras. Quem vai desconfiar do tesoureiro dessa igreja para quem você traz o seu dízimo, a sua oferta? Claro que não, conhecemos há tantos anos. Quem vai desconfiar? Quem vai desconfiar do pastor
Quem vai desconfiar de quem canta tão belo hino? Quem vai desconfiar de quem, de forma tão adequada, traz uma mensagem parecendo tão bonita, que parece vir da parte de Deus? Quem vai desconfiar? Eu costumo usar uma ilustração, eu acho que eu já usei aqui, mas eu acho que cabe retomar. Diz que o pastor da igreja morreu. O pastor da igreja morreu. E aí o irmão que estava fazendo o sermão fúnebre, o presbítero, o diácono, sei lá, o outro pastor que estava lá fazendo o sermão fúnebre, estava lá na cerimônia fúnebre, e aí em algum momento, tomado de uma fé grande, ele fala assim: ei, amados, ei, eu estou sentindo que se nós orarmos, o nosso querido vai ressuscitar. Aí, diz que a viúva sentada ao lado do caixão do pastor, diz que de forma impetuosa se levanta, olha nos olhos do presbítero e fala assim: ei, se ressuscitar, leve para sua casa. Leve para você. Aí teve um outro. A família se mudou da casa. Só que no muro, eles deixaram escrito assim: propriedade de Jesus. Já deve ter ouvido isso aí em vários carros, né? Na casa de alguém, no carro, no adesivo. Propriedade de Jesus. Estava lá. E se mudaram, ficou lá escrito. Outras pessoas foram morar na casa. E os irmãos passavam por ali, seguidamente, pela frente daquela casa, que era o caminho da igreja. Estava lá, propriedade de Jesus. Um dia, uma família andando para ir para a igreja, não é? Porque aquele dia era dia de culto. Começaram a perceber que havia muita gritaria, muita briga, uma coisa estranha dentro daquela casa, ao que a criança pergunta para a mãe, fala assim: mamãe, aquilo ali está escrito propriedade de Jesus, né? A mãe: sim, mamãe, eu acho que está alugada para o diabo. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe o WhatsApp que Jesus não leia. Não existe rede social que ele não catuque. Não existe foto que postemos que ele não saiba o momento exato onde foi tirada. Não existe nude que recebamos que ele também não veja antes. Não existe nenhum Twitter que ele também não leia antes. Você sabe que isso me faz lembrar, só para passar essa parte, de um casal de nossa igreja lá no Rio de Janeiro. Ele, líder do coral, bom de microfone e tal, e pá, ele ia na frente, motivava a igreja, e vamos cantar juntos e tal, e bom pregador, animava a igreja, líder do coral. Ela participava também dos jovens, estava lá, um casal ativo na igreja. Um dia, houve o culto de Santa Ceia, deve ter ouvido aqui também. Houve o culto de Santa Ceia. Naquele dia o Espírito Santo tomou a boca do mensageiro, do pastor, e também aquele casal foi tocado por Deus naquele culto de Santa Ceia. No final da reunião, eles pediram para falar com o pastor lá na salinha pastoral, aqui do lado. Aí disse: pastor, nós queremos conversar com o senhor. Tá bom, vamos ali. Na salinha pastoral, eles disseram assim: isso é um fato que aconteceu lá no Rio de Janeiro, irmão nosso. Disseram assim: pastor, nós estamos aqui porque Deus falou conosco no culto nesta manhã. E nós queremos confessar ao Senhor nosso pecado. Nós estamos em pecado. Ela está grávida. O pastor olhou para os dois, começou a rir. Você engravidou ela? Ela está grávida? De você? Sério isso? Não acredito. Conta outro. Tem alguma câmera aqui? É alguma pegadinha? O que está acontecendo? É câmera escondida que está acontecendo aqui na igreja hoje? Não, pastor. É fato isso. Nós pecamos, ela está grávida. A reação do pastor foi um tanto inusitada. Ele olhou para os dois, olhou para ele, olhou para ela. Fato real, que a pessoa não é historinha, não. É fato. Ele olhou para os dois, olhou para ele primeiramente e falou: faz uma coisa. Está vendo aquela mesa ali? Tire a roupa dela agora. Tire a roupa dela agora. Diz: como assim, pastor? Como assim, pastor?
Não posso fazer isso na sua frente aqui, meu pastor. Como é que eu... Tire a roupa dela agora e ponha ela em cima da mesa. Ele disse, não, pastor. Ao que ela começa a orar. O pastor olha para ela e fala assim, pastor, o senhor é o nosso pastor. Aí ele olha para ela e fala assim, ei, você, tire a roupa agora e vá para cima da mesa. Ei, vocês dois, fiquem sem roupa e façam naquela mesa aquilo que vocês estão dizendo que fizeram. Os dois começaram a chorar copiosamente e disseram, não, pastor, não podemos fazer isso porque nós estamos na frente do Senhor, que é o nosso pastor. Ao que o pastor olha para os dois e diz, se vocês não têm coragem de fazer na minha frente, como tiveram coragem de fazer na frente de Deus? A hipocrisia e a mentira faz com que inclusive os crentes tenham vergonha dos homens. Nós temos vergonha do filho, nós temos vergonha da esposa, nós temos vergonha do marido, nós temos vergonha do pastor, nós temos vergonha da liderança, nós queremos esconder as nossas debilidades comportamentais, as nossas deformidades de caráter. Mas olha, em nome de Jesus, eu te digo hoje, dos olhos de Deus, tudo aquilo que não fazemos ou fazemos não passa desapercebido, porque Ele nos vê aonde nós mesmos não conseguimos enxergar. Não há para onde se esconder dos olhos daquele que conhece a nós melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Então eu venho aqui hoje para te dizer que Jesus quer nos tirar do caminho do erro e quer nos conduzir pelo caminho da verdade e não da mentira. E terceiro, para encerrar, me dá mais 5 minutos, sim ou não? Sim. Então, passa para nós. Ele venceu a morte, porque você sabe que Jesus é o caminho. Há vários sendo apresentados, mas eu fico com o caminho que ele apresenta, que está exposto aqui. Amém? Sim ou não? Você também? Tá bom. Ele é a verdade. Então não há, Jonathan, que a gente possa fazer para esconder. Queremos esconder de Deus, porque Ele vê tudo, o tempo inteiro. Não há. E Ele é a vida. Eu quero dizer a vocês que Jesus é a vida da igreja. Eu quero dizer a vocês que Jesus é a vida de tudo que há. Eu quero dizer a vocês, sem medo de errar, que Jesus é vida para quem está cansado. Eu quero dizer a vocês, sem medo de errar, que Jesus é vida para aquele que está aflito, angustiado, deprimido, triste, se sentindo culpado. Eu quero dizer a vocês, sem medo de errar, que Ele diz que é a vida, inclusive para aqueles que já desistiram de viver. Você conhece alguém assim? Eu quero dizer a vocês que Jesus é a vida, porque Ele venceu a morte. Ei, gente! Você não veio aqui se encontrar comigo hoje, porque a maioria de vocês me conhece. Nós não viemos aqui hoje nos encontrar para uma convenção social. Nós não viemos para esta casa para almoçar juntos, para ficar a tarde toda juntos. Nós viemos para cá, sabe para quê? Porque todos nós estamos mortos dos nossos pecados. E quando nós entramos na casa do Rei da vida, Ele fala assim como foi dito aos ossos secos: ressuscitem. E se alguém entrou morto pelas portas desta casa, hoje se encontra com aquele que é a vida e venceu a morte e é a ressurreição. Amém. Jesus está aqui. Amém. Isso me faz lembrar também, Alexandre, a história real de um casal de irmãos nossos que se afastou da igreja. Se afastaram da igreja. Você conhece alguém que se afastou da igreja? Eu também. Aquele casal se afastou da igreja. Mas um dia, ouvindo que Jesus... Enfim, eles tinham um sonho. Qual era o sonho do casal? O sonho do casal era... Eles queriam ter um filho. A Pamela teve dela. O Elias já está maior que o Alexandre. O José Valmoncinho já é avô. A vida continua. Amém? Amém? Graças a Deus. É o sonho de todos nós termos um filho. E assim deve ser. Aquele casal, aquela família, aquele casal não podia engravidar. E aí voltaram para a igreja, na busca da realização do sonho. Ao final de uma reunião, também de uma reunião de um culto como este, eles foram ao pastor e disseram assim: pastor, você poderia fazer uma oração para que Deus nos concedesse a graça de termos um bebê? Ao que o pastor fecha os olhos, põe a mão na mão dos dois, e eles
põe a mão assim sobre a barriga da esposa. E eles oram, e no final da oração o pastor diz: faz assim, vão para casa e em um mês vocês voltarão. Em cerca de um mês vocês voltarão para dar o testemunho. Foram para casa. Cerca de um mês e meio a 2 depois, o pastor também está pregando e ele vê aquele casal entrando pelas portas da igreja. Ao que, no final da reunião, o pastor também estava pregando, eles disseram assim: olha, pastor, a oração deu certo. Deus ouviu nossas preces, a sua oração, estamos grávidos. O pastor: nossa, glória a Deus, vamos orar para agradecer a Deus. Assim foi feito, foi cada um para sua casa. Em cerca de 2 meses, aquele casal retornou a um culto onde o pastor também iria pregar. Eles gostavam muito daquele pastor. E aí, o que acontece? No final do sermão, eles disseram assim: pastor, queremos falar com você. Foram à salinha pastoral também e disseram assim: pastor, Deus tinha dito ao Senhor, Deus disse a nós e Deus nos provou que Ele pode fazer milagres, mas hoje estamos aqui para te dizer que fomos fazer um exame de rotina para ver o nosso bebê e não há batimentos. Não há batimentos no coração. A criança está morta dentro de nós. Dentro de mim. O que o senhor tem a nos dizer, pastor? O pastor disse: não sei. Vamos orar e vocês voltarão aqui para dar um testemunho. Assim foi feito. Aquele casal continuou indo ao médico, mas a cirurgia precisou ser marcada para retirar a criança de dentro da mãe. Só que daí, antes que a cirurgia fosse feita, antes de removerem a criança da barriga da mãe, eles resolveram, quem sabe, fazer mais uma oração. E naquela oração que eles fizeram, o Espírito Santo falou ao casal, isso foi feito de madrugada, o Espírito Santo falou assim: vão até o grupo de WhatsApp da igreja e façam um pedido de oração lá pela criança de vocês, que aparentemente vocês pensam que está morta. Assim o homem fez. Ele foi lá no grupo. Tem grupo de oração aqui na igreja? Que bom. Usem bastante. A intercessão faz a diferença. Eles pediram oração no grupo da igreja, ao que alguém leu e disse assim: amanhã, antes de vocês fazerem a cirurgia, procurem um outro médico e façam um novo exame. Não acreditaram muito naquilo que estava sendo dito, mas na manhã seguinte eles resolveram fazer como foi dito, como alguém disse no grupo de oração da igreja. O velório já estava marcado, a funerária já estava separada, a equipe médica da médica que disse que a criança estava morta já estava pronta, porque a cirurgia para a remoção do feto já estava marcada para aquele dia à tarde. Ao que, quando eles foram a um outro médico, em um outro lugar, ele ficou do lado de fora, ela entrou, e pasmem vocês, quando ele estava lá fazendo o exame necessário para ver se a criança estava viva ou morta, se ouviu o seguinte som. O enterro foi cancelado. A criança nasceu. Está viva hoje. E da próxima vez que eu vier aqui, eu trago a foto para te mostrar quem é. Sabe por quê? Porque Jesus dá vida aos mortos. Você ainda está vivo me ouvindo, mas quem sabe a sua vida espiritual está a ponto da morte, está à beira da morte. Em nome de Jesus, com base nesta palavra, eu te convido a ouvir a voz dele que diz: eu sou a ressurreição e a vida. E ainda que você esteja morto, você poderá viver outra vez. Que Deus te abençoe poderosamente, para que possamos andar no caminho único e verdadeiro, que é o caminho de Jesus Cristo. 2, para que tenhamos uma vida de verdade, e não de mentiras, não de hipocrisia, não de faz de conta, não de bravata, não de aparência, não de verniz. Deus quer a verdade de cada um de nós. Ainda que não seja a verdade, que tenhamos orgulho de apresentar para os demais. Ele quer a verdade.
porque Ele tem poder para perdoar e nos fazer andar em novidade de vida. E se alguém se sente à beira da morte, o dia da ressurreição é hoje. Que Deus te abençoe poderosamente. Nós vamos para mais uma mensagem musical e depois a gente ora para cá. Deus te abençoe. Tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar, eterno é só Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto, como agora me leva para o céu. Vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em tua presença em minha vida é o que importa, com a certeza de que não vou perecer. Posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor pra merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia que chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto, como agora me leva para o céu. Vamos subir. Já posso ver o mar que me espera, já posso contemplar o seu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto, como agora me leva para o céu. Vamos subir, Senhor Jesus, estou aqui. O dia que chegou,
sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Me leva para o céu, vamos subir. Feche os olhos, vamos orar. Muito obrigado, Deus, pela tua presença, pela tua companhia aqui na tua casa nesta manhã. Amém. Nós queremos seguir pelo caminho que o Senhor apresenta a nós, ainda que às vezes pareça difícil. Nós queremos ser cristãos, filhos teus autênticos. Nós não queremos ser enquadrados como filhos do pai da mentira, que é o diabo e Satanás. Portanto, que possamos viver uma vida de verdade diante dos teus olhos, diante dos olhos da nossa família, que possamos ser filhos teus genuínos, verdadeiros, não adulterados, possamos ser íntegros, possamos viver os teus conceitos, os teus princípios na sua integralidade, de forma total. Claro, não dizendo a ti que alcançaremos a perfeição, porque não é sobre isso. Mas nós queremos fazer o melhor que nós pudermos fazer para te agradar. Amém. Nosso único propósito, o sonho da nossa vida é poder te agradarmos. Fazer com que o Senhor fique feliz com cada um de nós, porque nós estamos fazendo aquilo que podemos para viver de acordo com aquilo que o Senhor espera da nossa vida. Porque nós acreditamos que, se assim for feito, o Senhor, que é a vida, vai se instalar na nossa casa, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, trazendo vida. E segundo o que tu mesmo disse, vida com abundância. Não uma vida pequena, sem sentido, sem razão de ser, não. O Senhor quer entrar na nossa história para, de fato, transformar a nossa vida da água para o vinho. E o vinho aqui simboliza alegria. O vinho aqui simboliza festa. O vinho aqui simboliza celebração. Então, nosso último pedido aqui, para além dos perdão dos nossos pecados, é: se alguém entrou na tua casa nesta manhã, à beira da morte espiritual, à beira do suicídio espiritual, querendo abrir mão de tudo aquilo que o Senhor tem dito e ensinado, por favor, traz de volta para o teu caminho. Traz de volta a vida. Chama esse filho pródigo de volta para o teu aprisco, para a tua casa. Amém. E que isso se estenda para todos aqueles que conhecemos e que não estão aqui. Amém. Salva a nossa família. Em nome de Jesus, oramos. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Deus te abençoe poderosamente.